Boa noite, meu nome é Cleiton da Silva, do curso de Sistema de Informação do Projeção, onde eu vou falar um pouco sobre o e-book, né, que é um documento criado pelo patrocínio IE3, com a finalidade de servir de referência em assuntos considerados de forma generalizada pela comunidade como pertinentes da área de engenharia de software. O e-book ele representa uma classificação de tópicos tratados pela engenharia de software, onde o nível mais alto são as áreas de conhecimento. Ele não foca nas linguagens de programação, bancos de dados relacionais e redes, mas sim no conhecimento essencial de suporte em relação à tecnologia, no tempo, nas circunstâncias apropriadas, né? Um breve histórico aqui, né, do e-book. Em 1998, Starman apresentou um protótipo de como o projeto seria organizado. Em 2001, Stonerman fez uma publicação Drywall, que iniciou as suas atualizações com 500 revisores em 42 países. Em 2004, Ironman fez uma nova versão que teve 120 revisores em 42 países, dentre eles 10 brasileiros. Ele era dividido em 10 áreas de conhecimento, né? Só que aí em 2012 ele passou a ter 15 áreas de conhecimento, e sendo que foram incluídas modelos e métodos de engenharia de software, prática profissional de engenharia de software, economia de engenharia de software, fundamentos da computação, fundamentos da matemática e fundamentos de engenharia. A IE3 ela define a engenharia de software, né, como uma aplicação de uma abordagem sistêmica, disciplinada e quantificada de desenvolvimento, operação e manutenção de software. Sendo que tem alguns objetivos, né, eu vou citar aqui uns 5 mais ou menos, que é prover uma visão consistente de engenharia de software de forma global, esclarecer um lugar, definir uma fronteira da engenharia de software em relação às outras disciplinas, caracterizar os conteúdos das disciplinas de engenharia de software, proporcionar acesso topificado do conjunto de conhecimentos das áreas de engenharia de software e prover uma base de desenvolvimento de um currículo para a certificação de profissionais e licenciamento das matérias. Eu faria aqui um breve resumo, né, de uma dessas áreas de conhecimento. Eu vou falar um pouco da prática dos profissionais de engenharia de software. Uma breve introdução é que ela se preocupa com as habilidades, atitudes, responsabilidades e éticas profissionais do profissional de engenharia de software, né, visando a qualidade do produto. Os engenheiros de software devem lidar com problemas de engenharia únicos, produzindo software com características conhecidas e de confiabilidade. Eu vou falar aqui sobre algumas sub-áreas, né, dessa questão aqui, dessa área de conhecimento, que são várias, né, eu vou falar algumas aqui só para a gente ter uma noção do que se trata, né, que é o profissionalismo, que através dessa adesão, os códigos de éticas de conduta profissional e os padrões e práticas que são estabelecidos pela comunidade de profissionais de engenharia de softwares, as sociedades elas publicam os códigos de ética e de conduta profissional, bem como os critérios, né, da própria comunidade. Tem também a acreditação, né, que é um processo de certificar a competência, autoridades e credibilidade de uma organização. Escolas ou programas credenciados são assegurados para aderir aos padrões específicos e manter certas qualidades, né? Em muitos países, o meio básico pelo qual o engenheiro adquire conhecimento é através da conclusão de cursos de estudo credenciados, onde muitas vezes a acreditação de engenharia é realizada por uma organização governamental como tipo um Ministério da Educação. Se tratando de certificação, a certificação ela refere-se à confirmação das características peculiares de uma pessoa. Um tipo comum de certificação é a certificação de profissional, onde uma pessoa é certificada como capaz de completar uma atividade em determinada disciplina a um nível de competência declarado. Um engenheiro geralmente obtém a certificação passando por um exame em conjunto com outros critérios baseados nas experiências. Esses exames são frequentemente administrados por organizações não governamentais,
como sociedades profissionais. Na engenharia de software, a certificação atesta sua qualificação como engenheiro de software, como por exemplo a E3, né, que ela implementou dois programas de certificação, que é o CSDA e o CSDP, projetados para confirmar o conhecimento de um engenheiro de software sobre as práticas de padrões de engenharias de software que é utilizado para alavancar sua carreira. Mas a falta de uma certificação, ela não exclui o indivíduo que ele trabalhe como um engenheiro de software, né? E também tem a parte de licenciamento, que é a ação de dar a uma pessoa a autorização para executar tipos de atividades e assumir responsabilidades pelo produto de engenharia. E o substantivo dessa licença, ela refere-se a uma autorização e ao documento que grava essa autorização. As autorizações governamentais ou órgãos estatuários geralmente emitem licenças para a prática e exigem não só que o indivíduo atenta a um determinado padrão, mas também que ele tenha uma certa habilidade com as práticas de como operar. Temos também o código de ética, que é os códigos de éticas de conduta profissional. Eles compreendem os valores e o comportamento que é a prática dos profissionais e suas decisões. A comunidade profissional ela estabelece um código de ética e conduta profissional que são ajustados para concordar com as normas sociais, né, as leis locais e também, né, em relação aos princípios éticos de qualquer tipo de função, né? E também tem a natureza de papéis e sociedades profissionais, que são sociedades de profissionais constituídas por uma combinação de profissionais e acadêmicos. Essas sociedades elas servem para definir, avançar e regular suas profissões correspondentes. As sociedades profissionais ajudam a estabelecer padrões profissionais, bem como códigos de éticas de conduta e profissão. Por essa razão, eles também se envolvem em práticas relacionadas como algumas, né? Um exemplo, eles estabelecem e promulgam um conjunto de conhecimentos geralmente aceitos, credenciam, certificam e fazem o licenciamento, dispensa também algumas ações disciplinares e promove a profissão através de conferências, treinamentos e publicações. Vamos falar também em relação, tem também a questão também do contrato, né, contratos de trabalho, que esse serviço de engenharia de software ele pode ser feito sob variados relacionamentos de cliente e engenheiro. Trabalho de engenharia pode ser solicitado como fornecedor de uma empresa para um cliente, pode ser para uma consultoria, um aluguel de direito ou até mesmo voluntário. Em todas as situações, o cliente e o fornecedor concordam que um produto ou serviço será oferecido em troca de algum tipo de consideração. Uma preocupação comum em contratos de engenharia de software é a confidencialidade. Os empregados obtêm as vantagens comerciais da propriedade intelectual, então eles se esforçam para proteger essas propriedades, né, de algumas divulgações. Tem também as questões legais, né, que em torno da prática do profissional de engenharia de software inclui normalmente o assunto relacionado aos padrões, as marcas registradas, patentes, direitos autorais, segredos comerciais, responsabilidade profissional, requisitos legais, conformidade comercial e até mesmo cybercrimes, né? Portanto, é um benefício que possui um conhecimento dessas questões e sua aplicabilidade. Também tem os padrões, né, que ele também regula, que os padrões de engenharias ele estabelece diretrizes para as práticas gerencialmente aceitas, né, e requisitos mínimos para produtos e serviços fornecidos por engenheiro de software. Os padrões são fontes valiosas de requisitos e assistências durante a realização diária de atividades de engenharia de software. A adesão aos padrões facilita também na disciplina, enumeradas características de produtos e práticas. Essas disciplinas ajudam a mitigar suposições subconsistentes ou excesso de confiança de um projeto.
que por essa razão as organizações que realizam atividades de engenharia de software geralmente incluem a conformidade com os padrões e as partes que são das políticas organizacionais. Também tem a questão das marcas registradas, né, que ela se refere a qualquer palavra, nome, símbolo, dispositivos, né, que é usado em transações comerciais. A proteção da marca protege os nomes dos logotipos, as imagens e embalagens, só que, no entanto, o nome, a imagem e outros objetos de marca registrada elas se tornam um termo genérico. A proteção da marca, que aí no caso a proteção da marca, ela seria anulada, né, assim, se for de forma genérica. E a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é o OMPI, é a autoridade que enquadra as regras e os regulamentos sobre as marcas registradas. A OMPI é uma agência das Nações Unidas dedicada ao uso de propriedade intelectual por meio de estimular a inovação e a criatividade. Também temos a questão das patentes, né, que as patentes elas protegem o direito de um inventor a fabricar e vender uma ideia. Uma patente também ela consiste em um conjunto de direitos exclusivos concedidos por um governo soberano ou um indivíduo, de grupos de indivíduos ou organizações por um período limitado de tempo. E também temos os direitos autorais, que na maioria dos governos do mundo concede direitos exclusivos de trabalho original ao seu criador, geralmente por tempo ilimitado, promulgado como um direito autoral. Os direitos de autor ele protege como um modo de ideia, uma modo de como a ideia é apresentada. Por exemplo, eles podem proteger uma redação específica de uma conta de um conto histórico, de um evento histórico, enquanto um evento em si ele não está protegido, né, nesses âmbitos. Também temos os segredos comerciais, que em muitos países um artigo intelectual como uma fórmula, um algoritmo, um processo, um design, né, métodos, também tem alguns tipos de padrões, instrumentos e compilações de informações que pode ser considerado um segredo comercial, desde que esses ativos, né, não sejam geralmente conhecidos, né, possam fornecer a uma empresa alguma vantagem econômica. E também temos um item muito relevante também, que é o cybercrime, que refere-se a qualquer crime que implique num computador, um software, uma rede de informática ou softwares embutidos que controlam o sistema, né? O computador ou software que pode ter sido usado na comissão de um crime ou pode ter sido alvo, conforme que assim, essa categoria de crime inclui fraude, acesso de autorização, spam, conteúdos obscenos, ofensivos, ameaça, assédio, roubos de dados pessoais, sensíveis, né? Segredos comerciais, ou o uso também de um computador para danificar e infiltrar em outros computadores, né? Como é muito feito pelos hackers. Esses usuários eles cometem esse tipo de fraude, danos eletrônicos, né, para facilitar atividades legais, e as formas de acesso não autorizado, né, de hackeamento, espionagem e sistema de informação de forma a ocultar os proprietários. Em muitos países tem leis, né, separadas para cobrir crimes cibernéticos, mas é muito difícil devido à falta de estatuto precisamente enquadrados, às vezes deixa de ter algum tipo de punição, né, ou aprofundamento de investigação. E um engenheiro de software ele tem uma obrigação como profissional de considerar essas ameaças de cybercrime e entender como o sistema de software irá proteger e colocar ou o que poderia acontecer para colocar em risco as informações dos usuários, acesso, as modificações, destruição ou divulgação acidental ou maliciosa desses dados, né? E por fim, vou falar também aqui um pouco da documentação que ele fornece de forma clara, né, completa e precisa, a responsabilidade de cada engenheiro de software. A adequação da documentação é julgada por critérios diferentes com base nas necessidades dos vários públicos interessados.
Uma boa documentação, ela está em conformidade com os padrões e diretrizes, né, aceitos, e em particular o engenheiro de software deve documentar, né, os fatos relevantes, os riscos, os compromissos significativos, e onde também ele deve evitar algumas coisas como certificar ou aprovar produtos inaceitáveis, divulgar informações confidenciais ou até mesmo, né, falsificar dados e fatos. Então, assim, como fazendo aqui um resumo geral aí do conteúdo, a gente observa que o engenheiro de software, além de se preocupar com a parte de documentação, de levantamento de todos os requisitos e tudo mais, ele é um profissional que ele tem que estar sempre um contato dinâmico, né, com o seu cliente fim, com os desenvolvedores internos, tem que ser ali um meio que um psicólogo ali para saber lidar com um trabalho em grupo, que é essencial para a função e para um bom gerenciamento de projeto aí, ou coisa do tipo. Então é isso aí, espero que tenha ficado claro aí, qualquer coisa, estamos aí. Valeu, tchau, tchau.